Olá, tudo bem? Olha só, estamos aqui para mais uma gravação do podcast Pode Me Deixar Ser Mulher. Este podcast ele tem iniciativa do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte e da Rádio Capital. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria muito de agradecer aos nossos colaboradores. A Ornatos Joalheiros, que está há 24 anos fazendo parte da história da nossa cidade, uma loja completa com muitos presentes, muitas opções. Para mulheres, para homens, para as crianças, tem muita opção. A Carícia Moda Íntima também, que está em Cianorte há quase 30 anos. E se você precisa de lingerie, roupa para academia e também pijamas, roupa à noite também, tem bastante opção lá e uma qualidade excelente. O Instituto da doutora Gabriele Valério de Medicina e Saúde. A doutora Gabriele Valério ela é médica integrativa e funcional. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa integração e essa funcionalidade que nós precisamos aí do nosso corpo, porque hoje nós temos a doutora Gabriele aqui conosco. Agradecemos também ao Empório 3S, que tem 2 lojas em Cianorte e também tem tudo que há de melhor e saudável em produtos naturais, suplementos esportivos, misturas para bolos, chás, produtos para quem tem restrições alimentares e para dietas. E a loja Divino Amor, que é um espaço católico que tem muitas opções de presentes também em artigos religiosos, imagens, livros e camisetas. E hoje eu estou com uma camiseta lindíssima aqui, olha, que é um escapulário, muito lindo mesmo. Então, vale a pena dar um pulinho lá, se precisar para batismo, crisma, né? Casamento, tem muitas opções. Então, hoje, como eu já disse para vocês, nós temos aqui a doutora Gabriele Valério, que veio hoje falar com a gente um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua missão, sobre a igreja, sobre fé. E ela escolheu uma mulher, assim, que no Novo Testamento, assim, ela é bem pouquinho que se fala dela, mas a profundidade da sua atuação naquele momento foi maravilhosa e faz a gente ter muitas reflexões sobre esse papel. Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Gabriele Valério Bissi. É isso aí. A mulher do André, a mãe da Manuela e da Mirella. É isso? Isso mesmo. Então, a gente começa aqui perguntando: quem é Gabriele Valério Bissi? Tá joia. Então, vou falar um pouquinho primeiro da minha parte profissional, é isso? Sim, Tá pode ficar à joia. vontade. Então, eu sou médica há 12 anos já. Eu tenho especialização em medicina de família e comunidade. Sou pós-graduada em nutrologia e fiz alguns cursos de especialização na área de reposição hormonal, terapias injetáveis e a medicina integrativa, que é hoje o que eu mais faço no meu consultório, falando de prevenção, né, no geral. Então, eu sou mãe da Manuela e da Mirella. Manuela tem 8 anos, Mirella tem 6. Sou casada com o André, esse ano fazem 10 anos. Nossa, já 10 anos. 10 anos. E, bom, trabalho bastante. Além de tudo, sou catequista. Pratico bastante atividade física. E venho aí em busca de melhorar como ser humano. É isso aí, eu fui no casamento da Gabriele. Na realidade, eu levei ela para casar. Posso fazer já um convite, então? Pode, aqui. Pode. Vamos repetir a dose? Vamos. Então, esse ano a gente vai fazer 10 anos, vamos comemorar. Então, vou pedir para carregar a noiva de novo. Carrego, claro que sim. Olha que bênção, né? Foi muito bom. Eu sou muito amiga da sogra da Gabriele, né? Da Tânia e do Ocimar. Então, a gente teve a graça de estar junto nesse momento muito lindo, muito feliz, né? E então, a doutora Gabriela, ela escolheu Ana, a profetisa, né? A Ana está descrita em Lucas 2, 36, 38. Então, por que a escolha de Ana? Como eu relatei para você, né? Então, são 2 palavras que me chamam muito atenção quando a gente faz essa leitura, apesar de breve, né? E muito profunda. É um pouco disso, né? A profundidade. Então, foram 2 palavras que me definiram em relação a ela. Perseverança e longevidade. Então, primeiro, perseverança, que é uma qualidade que hoje eu entendo como qualidade. Antes eu achava que eu era teimosa. Hoje eu entendo como qualidade, depois de algum pouco de terapia. E longevidade, né? Sobre essa vida longa que Ana perseverou pela vida longa até conhecer
o Messias, Sim. que ela tanto esperava. Sim. E é um pouco disso que eu trabalho também, né? Quando a gente fala em prevenção, é a longevidade que a gente busca, é qualidade de vida pelo longo dos anos que a gente tem a ser vividos. Sim. E Ana, ela é uma das poucas mulheres, assim, profetisas, né? Chamadas de profetisas. Algumas nós temos no Antigo Testamento, tem Uda, tem Débora, tem a irmã de Moisés, Maria, acho que é. Miriam, isso, Miriam, né? E o profetiza significa o profetizar. Eu ouvi uma definição que fala assim, não é usar as minhas palavras, né? É ser um instrumento para falar as palavras de Deus, né? E Ana significa graça, né? Aqui a gente sempre fala o significado, que é muito bonito na Bíblia, essa questão dos significados dos nomes, né? Ela era filha de Fanuel, que é da tribo de Aser, né? Que é um dos 12 filhos de Jacó. Então, como você disse, a longevidade é porque ela foi viúva, né? A gente acredita que é muito jovem, né? Muito jovem, e ela... Aí na Bíblia deixa uma dúvida, se ela estava viúva há 84 anos ou se ela estava com 84 anos, né? Tem essas duas interpretações. Ela tinha 84 anos na época. Mas 12 anos, assim, para a Bíblia, 84 anos já é muito, né? Porque na época era 40 anos o máximo que tinha a expectativa de vida, né? Então, quando a Bíblia fala e cita muitos anos, é porque ela já era bem, né? E ela ficou casada por 7 anos e ficou viúva, né? Então, essa é a história de Ana. E o que me chamou a atenção, assim, foi a questão dela... Ela poderia ter se casado de novo, né? Ela poderia ter ficado murmurando, né? Porque provavelmente ela não teve filhos, né? Que não descreve, ela era sozinha. Mas ela viu nessa dificuldade a oportunidade de servir o Senhor, né? Então, é muito bonito isso da parte dela. Ressignificar a vida. Sim. Ela colocou um propósito para a vida dela, né? Então, é uma das... quando você falou assim que... Ana, a passagem é pequena, mas é muito profunda. Me veio Maria automaticamente, assim, que Maria a gente tem pouca coisa na Bíblia sobre ela, mas muita profundidade, né? Então, as mulheres da Bíblia, quando elas são citadas, assim, elas têm uma profundidade muito, muito grande, né? Exatamente. E essa perseverança tua em relação... Eu também sou perseverante, eu também achava também que era um problema, né? Que a gente, como não larga o osso, né, Gabriel? Isso. Quando bota uma coisa na cabeça, né? Mas isso é muito legal. E assim, depois de tantos estudos teus, assim, foi por perseverar mesmo, né? Exato, que você... porque nada é fácil, né? Então, durante a vida eu tive que tomar muitas decisões difíceis. Sempre que a gente toma uma decisão, a gente abre mão de outras coisas. Sim. Então, muito jovem, eu precisei ir morar fora para estudar. Aí, quando eu passei no vestibular, que também é um vestibular difícil, eu fui morar um pouco mais longe. E a faculdade também são 6 anos, foi um tempo longo, eu morava sozinha. E tudo isso eu achava muito difícil. Mas, em momento nenhum, eu desisti pela dificuldade. Eu poderia não ter ido. Mas qual o difícil eu escolher para minha vida? Né? E durante toda a vida, né? Todas essas escolhas que a gente faz, depois retornar a Cianorte foi uma decisão, né? Mas você poderia se especializar e morar em uma cidade grande, com mais oportunidades, mais reconhecimento, mas eu também decidi, por uma escolha pessoal, voltar para a minha casa, né? Para a casa dos meus pais, que no momento isso fazia mais sentido e enfim, construir minha família por aqui, né? E depois, sobre filhos, sobre carreira, sobre planos, né? É muito fácil a gente desistir porque o caminho, ele é tortuoso. Sim. A gente tem muitos desafios, tem inúmeros motivos para deixar de correr atrás. Mas a perseverança é isso. Em momento nenhum, eu cogitei desistir de nada que eu me propus a fazer. E a tua profissão, assim, ela é difícil, a escolha é difícil, porque a medicina é um matrimônio, né? Vamos dizer assim, é uma doação
é muito grande, né? E a família também. Então, a gente observa muitas médicas, né, que optaram mais pela profissão do que pela família, que não conseguiram fazer esse casamento, né? Quando a médica escolhe uma especialidade que exige muito, é muito difícil conciliar, né? Mas você conseguiu conciliar com 2 filhas, né? E isso marido, também foi escolha, né? Porque logo que eu me formei, eu, como quase todo médico, começa a fazer plantão. Ontem mesmo nós estávamos lembrando em casa, logo que eu me formei, eram poucos médicos, na época eu morava ainda na casa dos meus pais em Terra Boa, e o hospital lá muito pequeno, não tinha muitos médicos, e às vezes não tinha quem trabalhar. E eu recém-formada, jovem, solteira, não tinha filhos, o que acontecia? Eu entrava na sexta-feira, saía na segunda. Então era uma jornada bem longa, né? E, enfim, decorrendo esse tempo, eu fui fazendo minhas escolhas pela especialidade, e eu tinha muita vontade de ser pediatra. No entanto, que 2 vezes eu fiz a prova de residência para pediatria e passei. E na hora eu decidi não ir. Porque aí eu teria que abrir mão da família, né? Daquela questão de dormir à noite, porque se um bebê vai nascer, se um bebê está doente, uma criança está doente, o plantão, aí a gente tem que ir atrás, né? Então eu tentei escolher a especialidade que eu conseguisse me entregar profissionalmente como eu queria e não abrir mão da minha família. E eu acho que isso, em relação a muitas coisas na minha vida, é o que eu tento também passar para os meus pacientes, que a gente consegue, dentro de uma organização, a gente consegue cumprir muitas coisas. Sim. Né? A gente consegue fazer, consegue executar. Só que a gente precisa ser perseverante e organizado. Sim, e aí a gente volta em Ana, né? Porque se Ana tivesse visto, como você está falando, o problema de estar viúva, que tem na época, era muito preconceito, né? Ela ficava dependendo da doação das pessoas, né? Se ela tivesse ficado murmurando, se ela tivesse falado, eu não posso, não dá, é muito difícil, né? Ela não conseguiria ver o Jesus, né? Então, a perseverança, né? Ela sempre, ela pegou uma dificuldade, que foi ficar viúva naquela época, e transformou aquilo em uma bênção. Tanto que ela foi utilizada como instrumento. Não só por ela fez a profecia que o Messias iria vir, né? E quando Simeão chegou e ela viu Simeão com Jesus no colo, né? Ela foi imediatamente e já começou a falar. E ela não, e a Bíblia fala assim, e ela espalhou, né? Ela foi e falou para todos, né? Dessa vinda. Então, a promessa que ela sempre falou, ela sempre esperou, Deus cumpriu na vida dela, né? Então, por mais difícil que foi, ela perseverou, né? E Deus cumpriu, como vários outros momentos na Bíblia, Deus, ele cumpre o que se promete se você for persistente, né? Então, é bem isso mesmo. E as escolhas na nossa vida não são fáceis, mas a gente tem que tentar olhar todos os pontos, né? E ver o que realmente faz. Eu tenho... discernimento, né? Sim. De escolha. Eu tenho uma prima, eu sempre conto essa história, porque também eu, quando era jovem, eu queria ser médica, né? E eu e minha prima, mesma idade mais ou menos, as duas. Aí a gente fazia até o 2º ano do ensino médio, perto de Marumbi, a gente morava, fazia em Apucarana, e no 3º ano ia para Curitiba, para estudar lá, para fazer cursinho. E a Ede, minha prima, ela era um ano mais na minha frente por causa de 4 meses, né? Ela nasceu em dezembro, eu em fevereiro. E ela foi. E aí, a hora que chegou no ensino médio, eu já namorava o Pedro, né? Aí o pai vai para Curitiba estudar. Falei, pai, não quero não. Mas Rosiane vai. Falei, não quero não. Eu fiquei, estudei em Marumbi, lá em Apucarana, né? E na época não tinha faculdade, Maringá não tinha medicina. Não, nem na minha época não tinha. Aí Londrina tentei, não consegui passar, né? Aí fiz cursinho em Londrina. E aí namorando o Pedro, né? Aí eu fiz em Maringá, fui fazer agronomia, né? Que eu passei em agronomia, fiz. Mas não, eu fiz a minha escolha, né? E não me arrependo da minha escolha, né? E minha prima foi.
é médica hoje, né? Ela não tem filhos, ela escolheu a profissão. Então, é bem essa... E ela é feliz também com a profissão dela, né? Então, e eu sou com a minha casa, com a minha família. Então, algumas vezes eu olho e falo, será que seria isso? Mas eu já vejo assim, falo assim, não, é meu caminho, cada um tem que ser. Só que a gente tem que entender o que a gente quer, né, Gabriele? Tem que entender e escolheu, ok, vambora, e não murmurar e ir pra frente, mesmo, né? Não sofrer pelo passado. Exatamente, né? E Deus me deu uma profissão de ser professora que eu amei também, de biologia, não deixei a biologia, né? Eu falo assim, eu fui ser médica de planta, fui bióloga, então foi, mas são escolhas que a gente faz e que a gente tem que ir sem murmurar, né? E a Ana também, como descreve aqui em Lucas, fala que ela era filha de Fanuel, né? Então, ela tinha o conhecimento também, né? Então, ela era uma pessoa que ela tinha o conhecimento da palavra, né? E poucas mulheres conseguiam ficar no templo, né? Não tinha espaço Não na tinha época. espaço. Então, ela era uma mulher muito forte, persistente, né? E ela adorava dia e noite o Senhor, né? Então, ela, como Maria escolheu a melhor parte, né? Então, ela conseguiu ver isso e ela conseguiu fazer essa história e marcar na Bíblia. Então, é a persistência mesmo, como é o tema que a gente falou, né? Perseverança e longevidade, né? E como você disse, né? O significado do nome dela, até ali tá escrito, né? Sobre a graça. Então, ela alcançou. A graça. Quantos anos esperando, perseverando. Sim. E a alegria dela de poder anunciar. Sim. Que realmente o dia chegou. O dia chegou. Depois de tantos anos. Depois de tantos anos. E eu acho que isso é um pouquinho da nossa vida, né? E o Espírito Santo, né? Ela deixou abrir pelo Espírito Santo, né? Fala, cheia do Espírito, né? Então, é essa abertura que a gente... Ai, Rosiane, mas ela era viúva, ela ficou sem ninguém. Mas a gente não precisa ficar o dia inteiro no templo. A gente pode trazer o templo para nossa casa e para dentro de nós e sermos o dia inteiro, pensarmos e adorarmos, né? Exato. Então, é uma lição muito forte dela, né? E você, Gabriele, teve 2 meninas, né? E como que é ser mãe? Porque eu só tenho 2 meninos, né? Tô esperando 2 meninos, 2 netos. Só tem homem lá. Só homem. Falei assim, e como que é essa questão, assim, de ser mãe de menina para você, assim? Eu acho que nunca me vi não sendo mãe de menina. E se eu tiver mais 10, vão ser 10 meninas. Eu sinto isso muito no meu coração, né? As meninas são muito boazinhas, são, nossa, muito queridas. Blogueirinhas. Também. Elas topam tudo, né? E, nossa, assim, esses desafios da maternidade, eles vêm vindo dia após dia, né? É a gestação, é o nascimento, é o amamentar, é o dormir à noite. E agora a gente está numa fase... a parte cognitiva mesmo, né? Que é questionamento. Às vezes eu me pego discutindo com uma criança de 6 anos, aí eu paro e penso, falando, nossa, mas eu estou discutindo com uma criança deste tamanho? Porque o poder de argumentação deles hoje é muito bom, né? Aí eu penso, é culpa da gente ou é o mundo? Né? Que a gente também estimula muito. Sim. Trabalhar essa parte mental mesmo, né? Desenvolver um bom ser humano. Sim. Não é só prover alimentação, vestimenta, mas tem tudo isso também. Sim. De alimentar a mente, né, da criança. E a questão nossa, na nossa realidade agora, assim, com as mídias, muita informação, né? E essas crianças, por mais que a gente tente segurar de um lado, TV, internet, elas têm contato, né? Elas conseguem ter contato com essas informações. Então, e aí elas chegam em casa assim, cheias, né, de o que como é, o Felipe tem 4 anos também, esses dias eu tive uma conversa com ele exatamente o que você sentiu, eu falei, meu Deus, né, que conversa é essa? E eu sempre conversei muito com os meus filhos, né, e eu converso, explico, e eles têm, assim,
uma argumentação, porque eu acho que é essa questão da mídia, né? Muita informação, né? Tanto boas quanto Sim, o filtro ruins, tem que né? estar sempre bem alerta. E não adianta só em casa, né? Eles vão ter contato, só que quando eles tiverem contato, eles precisam estar preparados, Isso. né? Para saber que aquilo ali Pra não ter é esse legal, discernimento do que né? É certo e bem do que é isso. errado. É o que a gente tenta ensinar em casa, educar dessa forma. Né? Não vai privar do que é errado, do que não é bom. Mas é ter esse olhar de conseguir discernir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Esse é o desafio. Bem eu acho, isso para nós mesmo. como os pais. Não tem como a gente colocar a criança dentro de uma bolha e evitar que tenha contato. Mas na hora, ter essa atitude de ter a melhor decisão possível. Bem isso. E você vai ver, os desafios virão muito mais. Cada dia é um diferente. E eu fico impressionada. Muito. A hora que começar a adolescência, daí já muda mais um pouco, né? Então, mas a gente se prepara para isso e pedir muito a Deus discernimento mesmo, capacitar, né? Porque eu falo que filho tinha que vir com um manualzinho nas costas, né? Plastificado a hora que nascia, assim, né? Olha, mas desde que eu tive as meninas, né? Desde a primeira, à noite, quando eu faço o meu agradecimento e meu pedido na oração, eu peço 3 coisas. Sabedoria, discernimento e paciência. Paciência. Porque vem no pacote com as crianças. Vem. Desenvolver essas 3 habilidades. Sim. Né? É bem isso mesmo. E a idade da gente vai sendo assim, vai ajudando também. Conforme a gente vai avançando na idade, a gente vai conseguindo ter mais amadurecimento ainda, né? Com os netos, por isso que vó estraga neto, né? A Tânia e o Simar não estraga. Não, né? Não. Nem um pouquinho. Em casa, eu sou bem obediente às noras. Eu falo assim, ó, não pode, tá bom, não pode. Dá vontade, mas eu sou obediente. Mas e a questão de catequista? Quando começou essa tua vocação? Então, na verdade, foi um presente de Nossa Senhora. Então, não foi da minha parte, mas aconteceu. É uma história um pouco longa, vou tentar abreviar. No ano passado, quando eu fui fazer a consagração, eu tinha alguns desejos no meu coração em relação à parte profissional, como ser humano. Eu acreditava que, além da medicina, eu poderia, de alguma forma, evangelizar. Ou é que, assim, na profissão, parece que é muito simples, né? O ser humano só com a saúde física. Mas, principalmente na área que eu trabalho, a gente tem que buscar um equilíbrio. Saúde física, mental e espiritual. E eu sentia uma dificuldade de acessar a vida espiritual. Me sentia despreparada para acessar isso. E, né, trabalhando isso, pedindo muita intercessão. E aconteceu. Foi até através de uma paciente que me convidou para fazer a consagração. Eu fui meio sem saber o que eu estava indo fazer, porque eu não conhecia, não sabia muito bem. Enfim, fiz. É um período muito difícil. Sim. Né? São 60 dias de preparo ali, de muitos desafios. E parece que foi até engraçado. Naquele período, apareceram muitas pessoas não católicas na minha vida. Né? Parece que para desafiar. Sim. Desafiar mesmo. Enfim, aconteceu a consagração, foi maravilhoso, foi um divisor de águas realmente na minha vida. E uma semana depois eu recebi uma ligação da secretária da catequese, dizendo que eu tinha sido indicada para assumir uma turma, isso quase no meio do ano. Que essa turma estava ficando sem catequista, que seria de sábado e tal. E eu respondi sim, sem pensar. E aí, a hora que eu desliguei, pensei, não tenho preparo nenhum para isso. E sábado, eu não posso de sábado. Eu não posso, eu tenho compromisso, eu não sei. Por que eu respondi sim, sem pensar? Tá bom. Aí, aqui era catequista, foi me entregar o material, né, no meu consultório. Ela chegou e ela guardou, acho que 2 minutos, assim, né, para falar comigo. Quando a minha secretária olhou, ela não estava mais. Só estava a bolsa. E eu fiquei com a bolsa, com o material. Eu abri, olhei, falei, por onde eu começo? E agora? Por onde eu começo? Enfim, estudei um pouco, né? Olhei lá, falei, vou preparar alguma coisa, porque eu ainda não sei nem conduzir esse livro. E aí chegou o dia da catequese. E chegando lá, a Josi, né, que é a secretária,
ela foi me levar, eu falei, me leva pelo menos até a sala, porque eu não sei nem onde é. E a hora que eu olhei, porque ali as salas todas têm o nome de Nossa Senhora, né? E a hora que eu bati o olho no nome da sala, era Nossa Senhora do Carmo. Foi o dia da minha consagração. E naquele momento eu entendi, né, que não estava nos meus planos. Os planos eram... nada por acaso, né? De jeito nenhum. E eu entendi que às vezes não era evangelizar, não era fazer isso no meu trabalho. Às vezes era por um outro caminho. Sim. Né? E as crianças são uma benção. Nossa, foram um presente. Eu sou muito feliz com elas. Eu aprendo, acho que mais do que eu ensino. Sim. E isso me motivou cada vez a estudar mais, a estar presente. E cada vez que eu vou à catequese, eu toco num assunto que a gente já falou e eu percebo que eles aprenderam realmente o sentido daquilo. Eu me sinto muito... É bom, né? Muito realizada mesmo com eles. Quando a gente fala do Senhor, assim, né... às vezes a gente começa a conversar e entra no assunto, não só na catequese, mas quando você se dispõe, a gente tem que estudar, a gente tem que, né? E isso vai amadurecendo dentro da gente, né? Por mais que o Espírito Santo é ele que nos conduz, mas a gente precisa buscar, né? A gente precisa ter esse conhecimento. De repente será através dessa catequese que você vai conseguir entender o que você precisa lá, né? Porque às vezes a gente precisa... São Paulo que diz, né, que o começo tem que ser papinha mesmo, né? Depois a gente vai começando, igual a introdução alimentar, né? Pra gente começar a entender desde o simples com as crianças, né? Eles ensinam muito. E é a que mais a gente consegue entender. Depois, quando a gente vai caminhar... Tanto que eu tenho alguns livros de Santo Agostinho lá, que já tem uns 5 anos lá, que eu já comecei a ler 3, 4 vezes. Eu leio e paro, porque bem profundo, não dá para mim ainda. Eu falei assim, daqui a pouco, daqui 10 anos eu vou lá. Então, é muito bom, assim... A criança, quando a gente começa a falar com eles, a gente descobre mesmo como é bom falar e o simples falar, né? E a gente consegue entender, poxa vida, às vezes a gente vai conversar com um adulto e a gente conversou com a criança, e o jeito que a gente conversa com a criança também funciona no adulto, né? Então, Jesus tem uma predileção pelos pequenininhos, né? Por causa disso, porque realmente quando você fala, toca mesmo, né? Você tá com uma turma só. Uma turma só. Tá bom, continua, né? de sábado. Não, esse ano a gente foi pra quarta-feira. Ai, que bom. Eu já Ficou tudo organizado. Eu já fui catequista de adulto. Eu gosto bastante também, mas agora eu não tô conseguindo, né? Então, não tô tendo tempo, né? Até Maria dá um presente para mim. Logo ele chega. Não, mas já tô com outras missões. Mas agora a gente... falando tanto dessa questão que você começou mesmo falando do equilíbrio, né? Mente, corpo e espírito, né? Essas 3 que nós somos, né? A totalidade. Então, o corpo é fácil de tratar? Não é fácil. Não, porque depende do equilíbrio dos outros dois. Então. Não é verdade? Qualquer um deles, né? A gente é um tripé. Qualquer um deles que falta vai desequilibrar. Eu ouvi você falando uma palestra, né, uma conversa entre mulheres um dia, e eu achei muito interessante a questão mesmo da prevenção, né, da questão do cuidar do corpo, das vitaminas que vai faltar, e você falou tipo uma poupança, né? Eu achei muito interessante, assim, muito didático pra gente entender. Eu já tô com 54 anos, eu passei por uma menopausa precoce, 40 e poucos anos eu comecei na menopausa. Não foi nada assim... a gente vê que muitas mulheres sofrem muito. Graças a Deus eu não tive tanto sofrimento, mas eu passei e faço a reposição hormonal, né? E é uma coisa que às vezes as mulheres elas tem até, acredito que isso está mudando, mas algumas têm até preconceito de falar assim, menopausa, porque menopausa parece que é um divisor de águas, né? Parece que Passou agora... dessa fase, tô velha. Velha, né?
Mas isso mudou. Nós temos aí pessoas assim que a questão de velha é mais na cabeça do que no corpo ou nas atitudes, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão mesmo da tua especialidade que você trabalha mesmo, assim, como que você trabalha, como que você faz o diagnóstico, por exemplo, dessa questão mesmo. Tá. Então, a primeira situação é a demanda dessa pessoa. Ela vai me trazer a principal causa, que é a queixa principal dessa consulta. Hoje, ainda 75% dos meus pacientes são mulheres. O cenário está mudando, homens têm buscado também, eu fico cada vez mais feliz com isso, mas ainda, predominantemente, são as mulheres que buscam esse cuidado preventivo, né? Mas, claro, que elas buscam já com algum sintoma inicial, seja a menopausa, seja cansaço, que hoje é um tema muito comum dentro do consultório, chegar para mim e falar, estou cansada, né? Fadiga, indisposição, queixas relacionadas ao sono, ao intestino. Então, através daí, a gente vai traçar um caminho para entender como está a vida dessa mulher. E aí, não é só falar daquele sintoma. Então, a gente tem que buscar uma gama, assim, de situações do dia a dia da vida dela, né? E daí entra tudo, realmente. Aí entra o sono, entra a saúde intestinal, entra a alimentação, entra o consumo de água, entra a atividade física, a suplementação, medicação, as doenças prévias. Então, é uma consulta bem complexa. Porque o ser humano né? Completo e complexo. Sim. Isso leva um bom tempo para a gente conseguir. E muitas vezes não é numa primeira consulta que a gente consegue fechar um diagnóstico. Eu não gosto muito de usar isso. Porque parece que quando a gente dá um diagnóstico, a gente rotula aquela pessoa. E eu não gosto muito disso. Eu gosto de tratar a pessoa para ela ficar bem. Essa é uma coisa um pouco mais leve. Porque a vida já rotula tanto a gente. O mundo já exige tanto em relação a isso. Não só um diagnóstico físico vai indicar, talvez, o que é uma questão psicológica ou emocional. Mas sempre está envolvido. Não tem como desligar uma coisa da outra. Muitas vezes a gente entra na conversa e se vê falando muito sobre a saúde emocional. E aí esse paciente fala para mim, mas você não é psicóloga. Eu falei, mas eu devo ser. Na minha profissão eu devo ser. Porque muitas vezes o sofrimento físico, ele veio pelo sofrimento mental, né? Seja um trauma, né, no passado, que vai alterar um hormônio, e esse hormônio traz um sintoma físico. Então, eu preciso saber realmente do estado atual, do estado passado, para a gente conseguir realmente abordar o que é necessário. E fazer os exames, né? Os exames laboratoriais, exames de imagem. Então, para a gente conseguir realmente aprofundar na saúde daquela pessoa e conseguir orientar qual o melhor cuidado para aquele momento. E quando a gente fala de repor vitaminas, hormônios, a gente entende que a gente vai perdendo isso ao longo da vida. E repor é necessário. Sim. Né? Não adianta a gente achar que é assim mesmo, porque é da minha idade. Porque hoje a gente sabe também que a expectativa de vida da mulher brasileira está em média de 85 anos. E veja bem, se você apresenta sintomas de alguma deficiência aos 50, como vamos chegar aos 84 anos Sim. de Ana? Né? Então, é chegar bem. Os anos que a gente tem a ser vivido, que eles sejam vividos com qualidade, com saúde. Eu falo duas coisas, tá? É a saúde física, que é força, para a gente conseguir se locomover e chegar onde a gente deseja. E é a lucidez mental. Porque de nada adianta ter força física e não estar lúcido, não saber onde você está. Ou então estar lúcido e estar numa cama, dependendo de ajuda para ir ao banheiro, né, para se alimentar, para tomar banho. Então, a gente precisa realmente poupar vitaminas, né, minerais que sejam, para a gente chegar à nossa idade, né? Juntos, né? Tendo esse equilíbrio realmente, para ter longevidade. E aí já entra numa outra paixão tua, ou é necessidade? O quê? A atividade física. É paixão ou é necessidade? Sabe que hoje eu já não sei separar? Bom, inicialmente, lógico, né? Ninguém deseja levantar da cama e fazer atividade física.
Mas, trabalhando nessa área, eu entendi a necessidade. Falo que ir para academia, por exemplo, não é mais opção. É igual tomar banho, escovar o dente. Às vezes eu sou até um pouco dura. Eu pergunto assim, alguém te perguntou se você gosta de tomar banho ou escovar o dente? E ir à musculação é a mesma coisa. A gente precisa. Hoje a gente entende como necessidade. Foi quando eu disse sobre poupar. Então, a gente precisa poupar músculos para a longevidade. Mas não tá bom só ir na academia. A gente precisa também fazer algum outro exercício que a gente considera o cardio. Cardio. Né? E esse a gente pode escolher. O que traz prazer, satisfação, que seja terapêutico também. Eu encontrei isso no jogo. Né? Eu gosto muito de esporte de raquete. E ele trabalha também uma virtude que eu tenho dificuldade, que é a paciência. Né? Me ajuda muito, né, nessa questão, principalmente o esporte. Mas a musculação fortalece outras coisas também, né? Porque se você acorda cedo, você vai todo dia lá, você aumenta uma repetição, você aumenta um peso, não tem inimigo nenhum que vai te derrubar. Se você conseguir executar isso todos os dias, porque não é fácil. Não é fácil. Semana passada, 5 graus, para você acordar às 5 da manhã e ir lá fazer isso, você poderia desistir. Mas você não desiste, porque você tem força o suficiente para conseguir perseverança, fazer o que você precisa. Né? E na vida é isso. Não é só fazer o que a gente gosta. Não é só o que é bom. Né? Não é só o que te dá prazer. Então, a gente tem que fazer o que realmente precisa. Eu não gosto muito, não, mas eu faço. Tem que fazer. O cardio, assim, eu tenho algumas questões aí de articular, mas eu encontrei também o squash. Tô apaixonada pelo squash, é muito bom, né? E eu lembro que uma fase difícil que eu passei na pandemia, o squash me ajudou muito, muito. Porque todo mundo ficava em casa, eu ia trabalhar, né? Meu avô faleceu de Covid na época, 3 semanas depois a minha outra avó faleceu, então foi um período muito conturbado psicologicamente para mim. E eu lembro que eu ia lá, e aí eu batia aquela bolinha com força, às vezes eu tinha raiva, eu conseguia extravasar os sentimentos que eu tinha dentro de mim, que eu nem conseguia entender realmente que eu sentia. E às vezes eu tava jogando e chorando ao mesmo tempo, mas aquilo lavava a minha alma, me ajudou demais. E em outra coisa também. Como eu te falei que eu sou asmática, né? Eu consegui sair das bombinhas de asma pelo esporte, principalmente pelo squash, porque ele desenvolve muita capacidade pulmonar, né? Porque é um esporte de alta intensidade, então me ajudou demais, demais. Então, hoje é necessidade, além disso. A gente tem que procurar, porque tem gente que gosta, né? Tem pessoas que gostam muito de academia, né? Isso vai de pessoa por pessoa. Eu nunca fui muito de academia, não gosto muito, faço pilates, tudo, mas eu vejo assim que quando a gente faz, né, acaba, mas o corpo, ele fala assim, ó, obrigada. Que bom que eu vim. Que bom que eu vim. Por mais que seja difícil, a hora que é difícil ir. Aí você estando lá, você faz, né? E você sai com, tipo assim, não só o corpo agradecendo, mas também você sabe automaticamente que você está fazendo uma coisa que é para o seu bem, né? Que é esse equilíbrio que é muito importante, né? A gente tentar levar todas essas questões. Então, o CrossFit também faz parte da tua vida ou não mais? Não, CrossFit eu nunca fiz. Não fez? Não, nunca pratiquei. Eu achei que você tinha, nunca que pratiquei. você fazia CrossFit. Não, nunca fui. Eu acho muito legal, mas eu não aguento. Eu acho que não dá, não, pra mim não dá, mas eu acho que se eu pudesse, fisicamente, né, se eu pudesse, eu acho que eu ia me dar bem no CrossFit, porque é uma coisa, diferente, dinâmico, né? Não cabe na minha agenda, então nem passo perto. Vai que eu gosto. Eu acho que é bem legal. Eu gosto de esporte bem radical, assim, mas é tudo um limite, mas enfim, né? Enfim, falando em limite, a gente tem que respeitar sempre o limite do nosso corpo, né, doutora Gabriele? Agora falando doutora, consulta agora que a gente, né, o limite, porque também o exagero também, ele pode prejudicar, então é sempre a palavra, né, é o equilíbrio entre... É o entendimento do corpo, ter a leitura dos sinais. O que eu percebo muito hoje? As pessoas, principalmente as mulheres, né, estão envolvidas nessa rotina louca que a gente vive hoje,
e não para escutar o que o corpo está dizendo, né? Seja em um sintoma simples, como uma insônia, até um sintoma como uma dor abdominal. Então, a gente tem que parar para escutar o que o corpo está dizendo. A gente precisa ter mais sensibilidade em relação a isso, não deixar para depois, porque parece que tudo entra na frente, tudo é prioridade. Meu trabalho é prioridade, meu filho é prioridade, meu marido é prioridade, minha casa. Depois, quando sobrar um tempinho, eu vou. E muitas vezes isso já pode estar trazendo mais consequências do que deveria naquele momento, se a gente conseguisse antecipar por um simples olhar mais cuidadoso. Sim. E a questão também, quando você falou na questão a importância da atividade física, né? E da questão do equilíbrio dos nutrientes, tudo no corpo, né? É que a gente vê as pessoas quando vão ficando com mais idade, a questão de não conseguir levantar os pés para andar, né? Precisar de ajuda para levantar. Esse final de semana eu estava na casa da minha mãe e ela tropeçou no tênis do Lucas, né? Porque tá arrastando chinelo. Aí ela caiu. Aí a minha nora me chamou, Rosiane, vem aqui porque a avó não tá conseguindo levantar. Então eu vi bem isso, né? Aí ela sentou, eu levei uma cadeira, sentei ela, né? Aí a minha nora falou, a avó tem que se exercitar. Eu falei, mas a minha mãe não anda, né? Aí eu falei assim, dá uma olhada na batata da perna dela, né? Ai, na panturrilha. Batata, né? Aí ela olhou, daí a Carol colocou a mão e falou assim, nossa, avó, não tem nada aqui, né? Porque é falta de movimento. Perda de massa muscular, atrofia muscular. Então, eu falei, essa a poupança que a gente tem que fazer. E no estado que a minha mãe está, né? Ela tem 84 anos. Para ela recuperar, vai ser mais difícil, que quanto mais idade é mais difícil, né? E os exercícios também não são todos que podem. Tem que começar com uma fisioterapia leve, né? E desenvolvendo lentamente o processo. Mas se não fizer nada também, vai piorar. Ela faz pilates lá, mas daquele jeitinho, né? Mas, enfim, a gente tem que pensar nessa questão de envelhecer, né? Envelhecer bem, esperando as promessas, né? Como Ana, né? Ana estava bem, né? Sim. Pelo jeito, ela estava bem, porque ela ficou alvoroçada quando viu, né? E ela era muito feliz e se alegrava, então ela esperou, né, as promessas, né? E a gente tem que esperar. Orava a noite e dia. Orava a noite e dia, jejum, né? Penitência. E isso é maravilhoso, é ver a graça, né? É esperar em Deus, sabe que aconteceu, mas que tem coisa melhor aí pela frente, né? Se Deus nos quer nessa vida, é porque a promessa... Temos propósito. Temos propósito, né? Essa questão da catequese tua, desse envolvimento teu na academia, na igreja, profissional, como você consegue articular tudo isso, né? Porque, como eu havia falado para você, esse programa a gente tem a intenção de mostrar que as mulheres, elas... como na tua profissão, tentar achar o equilíbrio, mas conseguir levar tudo inteiro, né? Como a gente tem o corpo, a alma, o amor, a família, levar tudo, né? Consegue, porque algumas pessoas falam assim, você tem tempo, eu sou aposentada, você tem tempo de ficar indo na igreja, você tem tempo de fazer as coisas para a igreja, né? Eu tenho mesmo, hoje eu tenho mais tempo, mas muitas mulheres que vieram aqui, inclusive você, né? Tem a profissão, tem a família, tudo, e consegue também, né? Conciliar tudo. Então, como você consegue administrar tudo isso? Então, acho que tudo é uma questão de rotina e organização, né? Não me vejo fazendo menos do que isso. Quando eu me olho de fora, às vezes eu questiono, como eu consigo fazer tudo isso? Mas quando eu estou dentro de mim mesma, eu entendo que tudo é possível. Claro que meu marido é um companheiro que contribui muito para isso, né? Para eu conseguir também executar tudo isso. Ele também trabalha bastante, mas a gente forma uma dupla, eu brinco, que a gente consegue se organizar muito bem, ser ágil dentro de casa, né? Tanto com as coisas de casa, quanto com as crianças também. E quando a gente pensa, o que eu tenho para fazer?
que hora eu vou fazer isso? A primeira coisa é não perder tempo. Né? Hoje eu vejo muitas pessoas perdendo muito tempo com o celular, por exemplo. Vivendo a vida alheia e derretida no sofá. Às vezes eu penso, nossa, parece que eu não sento no sofá. Mas eu deito e durmo à noite. É à noite que eu tenho que descansar. Então, para eu também conseguir fazer isso, eu preciso estar bem fisicamente. Eu preciso suplementar minhas vitaminas, eu preciso estar equilibrada hormonalmente e eu preciso descansar à noite. Para eu conseguir executar tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Eu acordo sempre muito cedo, né? Para começar meu dia muito cedo. Então, minha atividade física é logo pela manhã. E depois eu trabalho, a gente almoça em casa todos os dias juntos. Nós fazemos questão de fazer as refeições juntas. À tarde as meninas têm as atividades delas, eu volto a trabalhar. A gente evita durante a semana ter muito compromisso à noite, para realmente poder descansar e estar em família, dormir cedo. E no final de semana se envolver com outros compromissos, né? Inclusive estudar, fazer outras coisas. Mas eu acho que quando a gente tem um objetivo e você coloca ele em prática com organização, dá para executar. Esse final de semana que estava meio chuvoso, frio, a gente se permitiu ficar em casa sem fazer muita coisa. E tá tudo bem também. Sim. Não fazer muita coisa. A gente também não precisa ser produtivo 100% do tempo. A gente também precisa acalmar, a gente precisa descansar também. Mas eu acho que dá. Dá para pôr tudo em prática, sim. Dá para trabalhar, dá para fazer exercício, dá para fazer tudo que a gente precisa, só tendo um pouquinho mais de organização. Dá para curtir bastante, né? Se a gente consegue se organizar, né? Então, precisa, é possível. E assim, o psicológico também tem que estar bem, né? Sim. A saúde mental tem que estar bem. Tem que trabalhar. E a saúde espiritual. É possível. E quando você desenvolve somente numa área, você vê que chega num ponto que você não consegue mais, né? Se não você não consegue. Então, é importante esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio, a gente... esses dias eu ouvi uma pessoa falando numa pregação que o que faz o santo ser santo? Aí ele falou uma palavra, assim, que me chocou de início, mas fez todo sentido, que é o autocontrole, né? Então, ser santo é ter autocontrole, que é essa questão de você conseguir entender o que você precisa, né? Na medida certa, ter o controle de que... o autocontrole leva ao equilíbrio, né? Então, eu achei muito interessante essa palavra, né? Até nas minhas orações agora eu falei, Senhor, eu quero autocontrole, né? Porque quando a gente não tem o autocontrole, leva ao exagero ou à falta. Exato. Né? Então, em tudo. Se você pensar na alimentação, se você pensar no exercício físico, se você pensar tanto na questão de servir na igreja, que foi um assunto que várias vezes aqui, a questão de servir muito, né? A questão de você ficar muito em cima dos filhos, né? Não deixar os filhos se desenvolverem. Se você ficar muito em cima de compras mesmo, então a palavra é autocontrole. Quando você pensa em autocontrole, você consegue chegar nesse equilíbrio, né? E eu achei muito bonito quando falou assim, ser santo, quem conseguiu ser santo é porque teve o autocontrole. E você veja bem, quando a gente exagera ou falta, a gente comete algum pecado. Sim. Né? Quando a gente come demais, sim, é gula. Quando a gente compra demais, sim, né? Ou quando falta também, avareza. Sim. Então, é isso. É a gente se afastar dessas ocasiões que nos levam ao pecado. Sim. Mesmo se a gente estiver frente a elas, que se a gente conseguir ter esse autocontrole, a gente consegue, né? Mas é melhor se afastar. Não dialogar. Mas, então, tá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da mulher, que a gente sempre fala aqui faz umas perguntas, assim, a respeito da questão da mulher mesmo, né? Como esse podcast, ele está direcionado a assuntos, né? Relacionados com o universo feminino, e você, como disse, 70%, né, das suas pacientes são 75 mulheres, você tem filha mulher, né? Então, teu universo é bem feminino, sim, né? Então, a questão da situação da mulher hoje,
né, nessa questão de como a mulher está hoje. Então, a gente vê algumas questões, né, se você assistir TV, você vai ver, assim, né, coisas de mulheres que a gente olha e fala, nossa, coisas que você está preparando suas filhas a olhar e falar assim, isso não é legal, né? Se você olha, por exemplo, carnaval que a gente passou, você vai olhar, né, e fala, nossa, como chegou a isso, né? Então, eu gostaria de saber como você acha que Deus criou a mulher. Então, como seria a mulher que Deus criou? Então, vamos lá do início, assim. Qual seria o projeto de Deus para a mulher? Pergunta difícil. Eu falei que você ia me... Então, assim... É que já foi quebrado logo de começo, né? Já. Então, esse desafio se torna um pouco maior. Mas pensando sobre isso, é uma mulher que aceita, uma mulher que respeita, que acolhe, que entende, mas também que executa. Porque se a gente se deixar levar, né, só pelo entendimento externo, a gente quebra tudo que a gente tem para seguir nos planos de Deus. E já entendendo um pouquinho sobre isso, eu vejo assim, o mundo externo hoje, né, conseguiu corromper muito disso que foi planejado. Então, eu entendo que esse discernimento, ele tem que vir primeiro, né? Do certo, do errado, do que é bom e do que é ruim, para a gente ter o nosso papel na humanidade e conseguir um dia alcançar o reino do céu. Sim, a questão, você falou uma questão importante, né? Conseguir ver o que é certo e errado. Só que nós estamos numa sociedade que as crianças, muitas crianças, estão crescendo sem esse norte, né, Gabriele? Não tem um norte, por exemplo, nem mãe nem pai não dão esse norte, né? Às vezes a gente julga uma youtuber ou essas meninas que postam, né, no Instagram, mostrando o corpo, tudo, mas a gente se pergunta, cadê o pai e a mãe? Né? Onde que tá? E às vezes o pai e a mãe tá achando bonito aquilo porque também não entende o que é, né? É toda uma construção. É uma construção. E ele vem do passado. E como você acha que, assim, essa desconstrução, né, essa questão da mulher se desvincular tanto do que é o que Deus sonhou, do que nós temos agora, algumas realidades, não são todas, né? O que você acha, assim, na sua opinião, qual foi um boom ou uma coisa, assim, que realmente fez, assim, mudou, fez essa ruptura dessa mulher? Eu acho que é mais de um fator. A primeira coisa é a questão econômica, né? Hoje a gente entende que o homem como provedor do lar, ser só ele o provedor, não sustenta uma família, né? Então, foi essa questão da mulher precisar trabalhar fora também, assim como o homem. Mas ela não se desvinculou com os compromissos do lar, que são os cuidados básicos de casa, né? Que é limpeza, alimentação, as compras, os cuidados dos filhos. Por mais que muitos homens hoje são companheiros também, acabam dividindo um pouquinho disso, mas a mulher ainda é a principal responsável por isso. Então, acredito que talvez seja um pouco disso que ela acabou rompendo com a sua principal função. Mas até aí eu acho que não é errado, dependendo como ela consegue conduzir. Sim. Só que as tentações do mundo acabam realmente, eu acho que corrompendo a principal função da mulher, tanto dentro de casa, quanto no mundo como um todo, né? Sim. Do que ela pode fazer. Como o papel da mulher, né? A imagem da mulher, que ela é carinhosa, que ela é dócil. Aí, a partir do momento que ela tem que assumir um papel mais masculino, né, ela se torna mais rude, mais dura. E aí... E a gente observa hoje em dia que muitas mulheres não querem mais nem ter filho, né? E um dos argumentos, eu quero aproveitar a minha vida,
né? Então, vamos dizer assim, uma palavra que talvez definiria um egoísmo, né? Sou eu, né? Não, o propósito maior nosso é dar vida, é gerar vida, né? Não só do ser humano, mas de todas as fêmeas, né? Então, é dar vida. E esse dar vida, para muitas mulheres, se transformou num peso, né? Tipo assim, eu vou ter um filho e não vou viver a minha vida, Exato. né? Então, essa questão do eu, né? O egoísmo mesmo. É egocentrismo, né? É o egoísmo. Ano passado, eu fui em um curso em São Paulo e estávamos discutindo também sobre fertilidade, né? Feminina, que hoje a gente vê que a fertilidade é mais baixa, por outros fatores que eu não vou entrar aqui agora, que a gente vai ficar falando bastante. Mas, assim, e daí lá questionaram das mulheres que estavam ali, quais tinham filhos. E eu era uma das únicas. Meu Deus. E aí eles ficaram surpresos quando eu levantei a mão, falei que tinha 2 filhas e na idade que elas já estão. Falou, você tá fora. Você tá fora da curva. Tanto pela profissão, quanto pelo que o mundo hoje, né, exige do papel da mulher como profissional, né? E aí eu falei, será que eu tô errada? Né? Mas eu falei, não faria nada diferente disso. Mas hoje o papel da mulher profissional tem também deixado de lado essa questão da maternidade, ou tem postergado, e como a fertilidade da mulher hoje está mais baixa, muitas vezes não acontece, né? E por outro lado, questão, realmente, não sei se eu posso dizer egoísmo ou insegurança, porque todo mundo diz, né? O mundo hoje é complicado. Mas se você cria filhos... Pois é. Para viver nesse mundo, então, a culpa não é do mundo, pois né? Mas aí realmente separa, né? E aí elas evitam ter filhos. Eu vejo assim, o Lucas, né? E a Carol que casaram ano retrasado, tem já o Leonardo, né? E a Carol já tá falando que em janeiro ela vai engravidar de novo, porque eles querem 4 filhos. E quando eles falam que querem 4 filhos, o povo fala, você tá louca? Você, né? Uma coisa assim, eu falei, mas que bênção, né? Mas a maioria das mulheres olha pra Carol e fala assim, você tá louca, né? É uma inversão de valores, né? Que o filho é uma bênção. E a gente vê isso, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vê mais isso, né? E realmente um preconceito, né? Tenho alguns amigos que já têm 4 filhos, falam, Rosiane, não tem mais nem hotel pra gente. Não posso ficar no quarto com os filhos, porque não permite, não, né? É tão complexo. Pacote de viagem, essas coisas, muitas questões não cabem mais, né? Porque o mundo, ele forçou até essa questão de não ter filhos e colocou muitos problemas com os filhos. E é uma questão que Deus falou, crescei e multiplicai-vos, né? Então, é uma coisa do mundo que vai contra a natureza humana, né? E é uma questão bem preocupante, né? E como que a gente pode fazer para tentar reconectar isso? Se tiver alguém ouvindo a gente, fala assim, olha, eu queria muito e tal, mas como que eu posso voltar a ser essa mulher? Aí a gente volta naquele ponto de se organizar, né? Encontrar esse equilíbrio. Porque não tem como do dia para a noite a gente tentar assumir um papel de mulher que a gente perdeu ao longo dos anos. E entender o porquê que a gente perdeu isso, né? Cada uma pelo seu motivo, né? Algumas por abandono, outras por dificuldade financeira. Então, cada uma tem a sua fragilidade, a sua dificuldade. Mas é entender nessa dificuldade que ela teve durante a vida, que a transformou dessa forma, para voltar, para buscar. E ter um objetivo de como você quer ser. Sim. Que mulher eu quero me tornar, né? E é ter longevidade. Sim. Por quê? Quando a gente tem um pensamento de longevidade, a gente tem um objetivo. É sobre essa mulher que eu quero me tornar no futuro. Talvez não seja para uma moça de 20 anos, não seja para de 30. Mas e aí, com 50 anos? Como eu quero estar? Onde eu quero estar? Que mulher que eu vou ser dentro da minha casa, na sociedade, na comunidade que eu vivo? O que eu posso oferecer
para as outras pessoas, para as outras mulheres. Então, qual é o meu propósito de vida? E a partir disso, se reconectar com o eu interior, é encontrar o seu equilíbrio físico, mental e espiritual para você conseguir seguir esse plano. Exatamente. Uma pequena atitude já começa mudando, né? Não precisa mudar de uma primeiro vez. É pensar sobre isso. Pensar, né? Pensar sobre isso. É se olhar e falar assim, poxa... É ter um entendimento. É ter um entendimento, né? E essa questão de olhar para o futuro é muito importante, né? É uma questão que a gente está muito acostumado com o imediatismo, né? Então, eu penso no amanhã, tem que planejar. Né? Tudo tem que ser planejado. Deus fez planos. Eu quero chegar nos 80 levantando o pé. Isso mesmo. Pra não, arrastar caminhar. Chinelinho, não. Arrastar o chinelinho de quarto, não. Não, né? Tem que levantar o pé para ir marchando. Isso. Bom, doutora Gabriele, agora como doutora, como catequista, como mãe, como mulher, você quer falar mais alguma coisa sobre Ana, sobre tudo? Você me falou uma coisa muito legal, né, do tema, né, que a gente falou aqui, né, que é perseverança e longevidade, né, que você falou que perseverança é o pessoal, longevidade é o profissional. Muito legal. Você queria falar mais alguma coisa? Eu acho que os dois, eles se complementam. Não vivo separado um do outro, né? Então, esse é o planejamento que eu tenho de vida, né? Realmente, ser persistente nos meus sonhos, nos meus objetivos. E que eu tenha longevidade para conseguir, com 84 anos, como Ana, ter o meu esperado, né? Que é viver na graça de Deus. E que as outras mulheres também possam se espelhar nela, né? Para envelhecer com saúde, com qualidade de vida, sempre com muita oração, que também vai chegar esse dia que a gente tem tanto planejado. Isso mesmo. A oração é o cimento. Isso mesmo. Ele que vai juntando tudo assim, ó. E vai sedimentar tudo. Exatamente. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a você, Gabriele, pela nossa conversa, foi muito boa, né? Maravilhosa. Agradecer também pela sua parceria aqui no podcast, né? E dizer assim que eu vejo na sua profissão, né? A questão mesmo de tentar ajudar as mulheres no todo, né? Num mundo tão fragmentado, a gente vê essa questão da palavra do equilíbrio, né? Que eu sempre falo aqui no programa quando eu vou falar do Instituto, né? A questão do equilíbrio, né? Até eu brinco, falo entre eles aqui, né? Que você vai lá na doutora Gabriele, faz um planejamento, depois vai na 3S, compra o que precisa comprar. Vai na Carícia, compra uma lingerie, né? E vai lá na Ornatos, porque é tudo o universo feminino e a mulher não é só corpo, né? A mulher é muito mais do que o homem, ela é o emocional, né? E uma das partes não estando em equilíbrio, a gente não está completa, né? E conseguir entender que cuidar do corpo não é vaidade. Sim. É necessidade. É necessidade. Vaidade é quando a gente rompe, né? Quando a gente perde esse equilíbrio. Sim. Para outro propósito. Exatamente, né? O equilíbrio, né? Autocontrole. É isso. Autocontrole. Pronto, resumiu. Né? O autocontrole. Bom, então tá, gente. Hoje nós estamos aqui, né, com a doutora Gabriele, uma conversa muito legal, muito mesmo. Falamos sobre Ana, né? E antes da gente rezar o terço do Espírito Santo, eu vou fazer os nossos agradecimentos novamente a Ornatos Joalheiros, a Carícia Moda Íntima, a doutora Gabriele aqui, Instituto Gabriele Valério, e o Empório 3S e o Divino Amor. Muito obrigada pela parceria. E agora, para a gente finalizar, Gabriele, a gente reza o terço do Espírito Santo, que nós passamos agora por Pentecostes há pouco tempo, né? E a gente pede o Espírito Santo para as mulheres. Deixa eu te dar um... Você trouxe? Uhum. Então, nós vamos fazer o terço do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em Atos 1:8, Jesus deixa uma última palavra para os discípulos antes de subir aos céus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, sendo que hoje é nossa tarefa. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho. Em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa e mãe, que sejam cheias do Espírito Santo, como Maria, e possam se sentir amadas e respeitadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas jovens que são o futuro da igreja e da família, mas muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las do seu caminho. Que sejam cheias do Espírito Santo e tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades que o mundo as impõe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos por nossas irmãs doentes fisicamente e mentalmente, para que restaurem suas forças físicas e morais, pelas idosas, para que se tornem mestres da ternura, para que sua experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade, que sejamos cheias do Espírito Santo, para vivermos a alegria do Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas nossas famílias, que mães, esposas e filhas cristãs sejam exemplos a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos por elas como um ato de amor e responsabilidade, que sejamos cheias do Espírito Santo, para que nos fortaleça para superar as dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós, mulheres, e para que mais vos agradecermos, nós os saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.